Essa manhã eu quero trazer uma mensagem para o seu coração, uma mensagem evangelística, uma mensagem muito conhecida, mas eu quero tentar expressar para você aquilo que o Senhor falou comigo. Eu dei um tema para essa mensagem. Repete comigo assim: Ele me encontrou. Ele me encontrou. Um dia eu estava por essa Barra da Tijuca aí perdido, e um dia ele me encontrou. Ele me achou. Ele plantou no meu coração um amor, um desejo tão grande de conhecê-lo, que é como se fosse um desespero. Graças a Deus eu nunca fui viciado em droga, mas é como se um homem viciado em droga, ele ficasse desesperado para poder usar droga. E quando eu conheci Jesus, foi muito mais intenso do que isso. E quando conheci Jesus, a primeira vez que eu conheci Jesus, eu gostei dele, eu achava ele legal. Eu fui para a igreja, eu ia para a igreja, eu era ofertante, eu era dizimista, mas eu nunca me envolvi com ele, assim, eu nunca tinha lido a Bíblia. Eu fiquei 4 anos numa igreja, eu nunca abri a Bíblia para ler. Eu tenho uma coisa de bom, que eu tenho uma memória boa, então eu gravo muito versículo. Então eu fiquei 4 anos na igreja, e o pastor, a igreja que eu ia, ele usava muito a Bíblia. Então ele abria muitos versículos, e ele, como falava muito dos versículos, eu gravava muitos versículos que ele falava. E eu conhecia os versículos não porque eu lia, eu conhecia o versículo porque ele falava. E isso me fez entender algumas coisas. E até começou a mudar um pouco a minha forma de agir. Ninguém nunca disse para mim que eu precisava parar de beber. Nunca ninguém disse para mim que eu precisava parar de beber depois que eu conheci Jesus. Nunca. E eu bebia muito. Mas um dia, escutando aquelas palavras, gravando aqueles versículos, eu comecei a perceber que aquilo não fazia bem para mim. Ninguém me disse nada. Eu comecei a perceber que aquilo não era bom para mim. Porque toda vez que eu bebia, eu perdia a consciência. Toda vez que eu bebia, eu saía de mim. Como disse o apóstolo Paulo, o bem que eu queria fazer, esse eu não fazia, mas o mal que eu não queria fazer, esse eu acabava fazendo. Assim era eu quando bebia. Mas o tempo passou e eu me afastei do Senhor. Eu tive um problema muito sério na minha vida, eu já falei aqui algumas vezes. Mataram a minha mãe num assalto. E aquilo mexeu com a minha estrutura de uma forma que eu resolvi sair da igreja. Eu resolvi sair da igreja. E foi interessante, o Espírito Santo está me trazendo isso aqui agora, isso aqui não estava nada do que eu ia falar. Foi interessante que eu frequentava uma igreja lá cabe o quê? 4, 5 mil pessoas? 4.500 pessoas. E quando eu perdi minha mãe, eu ia todo domingo e eu sentava sempre no mesmo lugar. Então tinha um grupo ali que se falava. Quando eu perdi minha mãe, eu quero falar isso para alguém aqui, eu não sei com quem, mas Deus me trouxe aqui agora. E quando eu perdi minha mãe, ninguém me ligou, depois que perdi minha mãe, para me ajudar na caminhada. E eu, como muitos, por isso que eu não julgo, eu, como muitos, me senti abandonado dentro de uma igreja de 4.500 pessoas. Eu falei, aqui ninguém cuida de mim. Eu fui embora. Só que a minha Bíblia, igual a tua, diz que o filho pródigo, quando ele saiu de casa, ninguém foi atrás dele. Ele teve que voltar sozinho, ele cai em si e ele é obrigado a voltar para a casa do pai. Porque deixa eu te dizer uma coisa, não existe outro lugar para estar que não seja na casa do pai. Não tem outro, Baldinho. Não tem nenhum outro. Pode ser em qualquer lugar do mundo. Só existe um lugar para estar, na casa do pai. Você está feliz na casa do pai, você está triste na casa do pai. Qualquer momento da tua vida é a casa do pai. E aí eu fiquei 4 anos, como diz o texto em Lucas 15, eu fiquei comendo alfarroba de porco. Eu comi o pão que o diabo amassou, como diz aí no... E eu fiquei no mundo aí perambulando, aí eu fiquei aí zoando, fiquei perdido. Eu fiz muita loucura, mas eu fiz muita loucura. Os amigos aqui da antiga, quando entram na igreja e me vê aqui, falam assim, caraca, você que é o pastor? Eu falo, sou eu. Eu não acredito. Eu falei, mas se ele fez na minha vida, ele faz na tua também. Porque Jesus, ele não olha para quem a gente era, ele olha para quem a gente é, e principalmente para a gente que a gente tem desejo de se tornar.
Então, se ele fosse olhar para mim, eu não estava aqui hoje. Mas eu escutei uma mensagem terça-feira passada agora, foi muito forte. Ela disse o seguinte, uma pregadora tomada no Espírito, ela disse o seguinte, que todos nós um dia estaremos diante do trono branco. Todos, sem exceção. Eu vou repetir para você, todos nós um dia estaremos diante do trono branco. Que trono é esse, pastor? É um trono em que o Senhor vai olhar a tua e a minha história. É o que está escrito na Bíblia. Eu não quero botar medo em ninguém, mas é o que está escrito. E ela falou uma coisa muito interessante, que eu falo muito isso aqui, mas ela falou de uma forma que ficou muito legal assim. Ela falou o seguinte, nesse dia, o Senhor vai abrir 2 livros. Jeter, vai abrir 2 livros. Vai abrir o livro dele, que ele escreveu para mim e para você, e ele vai abrir o nosso livro, o livro que nós escrevemos para nós. Você está aqui comigo? E ele vai olhar os 2 livros e vai dizer assim, isso dito por ela, ele vai olhar e vai assim, ô Leonardo, quando você tinha 30 anos, eu não projetei isso aqui para você, eu projetei isso aqui, eu projetei que com 30 anos você seria um homem, já casado, já bem sucedido. Ô Leonardo, quando você tinha 30 e tantos anos, já projetei que seria pastor, esse foi o meu projeto para a tua vida, não foi esse aqui. Porque a gente se frustra nessa terra, porque muitas vezes a gente vive os sonhos que nunca foram os sonhos de Deus para nós, foram os nossos sonhos. Por isso, quando Deus ele fala ao profeta Jeremias, ele fala assim, eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. E quando a gente vai para as Escrituras, a gente vai perceber que a Bíblia ela é um manual. Aqui me diz como eu devo me comportar diante da minha esposa. Aqui me diz como eu devo me comportar diante dos meus filhos. O pastor Reinaldo ele tem um testemunho muito forte. Ele é casado com a minha esposa, com a minha cunhada há quantos anos? 23 anos. 10 anos, preste atenção nisso. 10 anos ele pegava a minha cunhada, levava até a porta da igreja, ele não entrava. Ele tinha pavor de crente. Eu vou repetir para você. Ele pegava ela, levava ela na porta da igreja, largava ela lá, e ele pensava, só tem maluco aí dentro. Ele tinha pavor de crente. Hoje é um dos maiores dizimistas da igreja, e dito por ele, nunca prosperou tanto na vida depois que conheceu Jesus. Não sou eu que estou dizendo, é ele que diz. Estou exagerando? E ele ficou 10 anos fazendo isso. E um dia ele resolveu entrar na igreja. E o pregador estava lendo um texto que estava no livro de Efésios. Eu me lembro. E ali no livro de Efésios ele começou a ler como tratar os filhos, não me falha a memória, não é isso? Como tratar os filhos. E ele falou, cara, isso tem na Bíblia? Porque ele nunca abriu a Bíblia na vida dele. Ele se dizia católico, como a grande maioria diz, eu sou católico, nunca abriu a Bíblia. Nunca leu um salmo. Só conhece a oração do Pai Nosso, da Ave Maria, porque lá na igreja rezam assim. E ele era um desses caras. E ele, quando abriu a Bíblia, ele chegou em casa e falou assim, cara, eu vou ler isso. Ele abriu no livro de Efésios. Primeiro ele foi lá no índice, para poder ver aonde era Efésios, que ele nunca abriu a Bíblia, não sabia nem onde que era. Novo Testamento e Velho Testamento, ele nem sabia que era isso. Mas ele teve a curiosidade de ler o livro de Efésios. Isso dito por ele. Ele começou a ler o livro de Efésios. O Espírito Santo entrou dentro do quarto dele, pegou ele de uma forma tão incrível, que ele caiu com o joelho no chão, ele chorava compulsivamente. Porque a Bíblia diz, buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo vosso coração. Todo aquele que deseja buscar o Senhor, eu quero dizer uma coisa nessa manhã, todo que deseja buscar o Senhor vai achar. Todo que tem desejo de conhecer a Jesus vai achar. E um dia ele teve esse encontro, e de lá para cá ele nunca mais deixou de adorar. Já leu a Bíblia quantas vezes? Mais de 10. Mais de 10 vezes ele leu a Bíblia. Até em inglês, já leu a Bíblia.
Então é um camarada que tem sede e fome da palavra. E é interessante que o pastor Reinaldo, quando eu ligo para ele, a gente conversa, a gente é muito amigo. Quando a gente está conversando, de repente a gente está falando alguma coisa, de repente ele vem e solta um versículo. Tudo dele é versículo, tudo dele é versículo. Ele vai falando assim, porque assim diz a palavra de Deus diz assim, diz assim, diz assim. Porque isso é muito bonito, porque a vida dele é pautada em cima de... E eu não estou aqui exaltando o pastor Reinaldo, você está comigo aqui? Eu estou dizendo que ele teve uma experiência. E todo aquele que tem uma experiência... a minha cunhada, quando vai brigar com ele, ele vem com versículo. A minha esposa está falando, aí ela não consegue nem brigar com ele. Aí ele sabe que Provérbios 15:1 diz assim, ó, a palavra branda afasta o furor, a palavra dura suscita a ira. Aí ela vem cheia de pedra na mão, ele, não, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Isso é um exercício. Amém? Mas por que eu estou te dizendo isso? Porque eu quero falar de um homem essa manhã chamado Zaqueu. A gente conhece muito Zaqueu pela música do Regis Danese, que durante um tempo aí pegou aí, como Zaqueu, eu quero subir e tal, o mais alto que eu puder. Então essa música foi um sucesso durante um tempo, e até no grupo de pagode cantava essa música. As pessoas cantavam sem saber o que estavam cantando, porque a música era muito poderosa. Mas esse homem Zaqueu, eu quero falar contigo nessa manhã que eu não sei se você já percebeu isso, mas eu acho que vai falar contigo. Vamos lá. Lucas capítulo 19, versículo 1. Eu quero só esse primeiro versículo aqui, eu quero que todos nós possamos ler junto. 1, 2, 3. De novo. 1, 2, 3. Versículo 2, deixa que eu leio. Eis que um homem rico, chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, procurava ver quem era, preste atenção, ele procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu num sicômoro, a fim de ver Jesus, porque ele havia de passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desça depressa, porque hoje preciso ficar na sua casa. Zaqueu desceu depressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam. Lembra que eu comecei a falar? Que as pessoas não conseguem entender? Dizendo que Jesus tinha se hospedado com um homem pecador. Zaqueu, por sua vez, se levantou e disse ao Senhor: Senhor, vou dar a metade dos meus bens aos pobres, e se roubei alguma coisa de alguém, vou restituir 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nessa, pois também este é filho de Abraão. E o 10 para fechar. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o... Feche seus olhos, coloque a mão sobre o seu coração, por favor. Pai, Pai amado, Pai querido, entregamos a Ti as nossas vidas, entregamos a Ti o nosso coração nesta manhã. Pedimos que Tu venhas nos revelar segredos que estão por trás dessas letras. Que o Teu Espírito Santo, que eu sei que já está aqui, muito antes de chegarmos a este lugar, possa ministrar no profundo do coração de cada um de nós. Fala conosco, Jesus. Fala conosco de uma forma profunda, para que possamos sair daqui diferente como nós entramos. Essa é a nossa oração em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Dê o melhor aplauso que você pode dar ao Senhor. Eu queria que você tentasse imaginar a cena. Versículo 18, não precisa abrir não. No final do versículo 18, Jesus, lá em Jericó, ele passa por um homem, um cego. E ele cura um cego. Depois que Jesus cura esse cego, o texto, coloca para mim de novo o versículo 1. O texto é muito claro, dizendo que Jesus entrando em Jericó, Jesus atravessava
Jesus não entrou ali por um acaso, Jesus não quis dar um rolé em Jericó, Jesus não quis dar um passeio, eu não tenho nada para fazer, vou entrar em Jericó. Não. Jesus era estratégico, ele entrou ali com um propósito. Ele sabia que ele encontraria um homem chamado Zaqueu. Eu preciso que você acreditando ou não, eu preciso que você entenda que Jesus está aqui hoje porque ele veio a encontrar alguém aqui nessa manhã, ponto. Você pode até não acreditar nisso, mas Jesus só está aqui porque ele veio encontrar alguém aqui nessa manhã. Você não entrou aqui para encontrar com ele, ele já estava aqui esperando você chegar, para que ele encontrasse você primeiro, para que depois que ele encontrasse você, você encontrasse com ele. É assim que eu creio que é o Evangelho. Porque as pessoas falam assim, não, as pessoas falam muito sobre livre-arbítrio, é verdade, a gente tem o livre-arbítrio até o momento em que Deus permite que a gente tenha livre-arbítrio. Porque quando Paulo, Atos capítulo 9, Paulo está a caminho de Damasco, para encontrar cristão, para matar, Paulo não abriu o coração para Jesus, Jesus entrou com os 2 pés no peito, quebrou todas as cadeias e grilhões, e se manifestou a ele conheceu Jesus. Então, o Evangelho não é, se eu não abrir ele não entra, não, quando ele quer entrar ele invade o coração, ele quebra tudo e entra. Só que ele nos dá a oportunidade de o receber como Senhor e Salvador da nossa vida. É assim que é o Evangelho. É igual aquela discussão, a predestinação existe ou não existe? Existe predestinação? Não existe? Não existe? Eu vou dizer o que eu creio. Eu acredito na predestinação, não na predestinação que pregam por aí. Exemplo que eu vou te dar, eu tenho 3 filhos, então eu como pai, eu criei um predestino para os meus filhos. Eu criei na minha cabeça, eles vão estudar, vão se formar, vão ser isso, vão ser aquilo, então eu criei um predestino para os meus filhos. Agora, se eles vão entrar no predestino que eu criei ou não, é outro departamento. Amém? É o que eu creio, a gente não vai discutir sobre isso, é o que eu creio. Então, o Senhor, a maior prova que ele criou um predestino para mim e para você, não aquele predestino que diz uma vez salvo, salvo para sempre, não, isso aí não. Mas o Senhor, quando a Bíblia diz em Salmo 139 que ele criou linhas a nosso respeito, é claro que ele criou um predestino para mim e para você. Se ele criou linhas, é porque ele escreveu uma história para a gente, sim ou não? Não precisa ser muito inteligente, ele criou uma história. Se eu vou querer entrar nela ou não, é diferente. Mas ele criou uma história. Se eu entender a história do Senhor e mergulhar na história dele, eu vou viver os melhores capítulos da minha vida. Agora, se eu decidir escrever minha própria história, está tudo certo, eu que dou conta dela. Então Jesus, ele entra em Jericó. Versículo 2. Eis que um homem rico, repete comigo, rico. Porque as pessoas acham que o Evangelho é só para o pobre. Não, o Evangelho é para todos. Ele não veio só para os pobres, ele veio para todos. Todos quanto receberam, deu-lhes os direitos de serem chamados filhos de Deus. Você está comigo aqui? Então ele veio para todos, mas nem todos receberam. Mas todos quanto receberam, deu-lhes o direito de ser chamados filhos de Deus. Chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. 3. Procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ele ser de pequena estatura. Olha que coisa interessante, Jesus entra na cidade, um homem de baixa estatura, tinha uma multidão, e quando a Bíblia fala de multidão, é multidão mesmo, tá gente? Eu não estou falando de 100 pessoas não, estou falando de multidão. Então tinha uma multidão, Jesus quando está passando, aquele homem baixinho, ele não conseguia ver, porque era muita gente. Ele teve uma ideia, vou subir numa árvore. Ele subiu numa árvore, quando ele vê a multidão, aí o versículo 4, olha o que ele diz, então correndo adiante, subiu em um sicômoro, subiu uma árvore, a fim de ver Jesus, porque ele havia de passar ali. Agora olha o que diz o versículo 5, que eu quero aqui começar a pregar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse, Zaqueu. Eu quero te fazer uma pergunta. Você leu no texto em algum momento alguém dizendo para Jesus que o nome daquele jovem era Zaqueu? Sim ou não? Alguém disse para Jesus que quando Jesus entrasse na cidade, um cara ia subir numa árvore, chamado Zaqueu, ia esperar ele lá. Está escrito no texto, sim ou não? Não. Só que Jesus, quando ele está caminhando, ele chega num momento, ele para. Ele não parou antes nem depois, ele parou no lugar certo. Ele olhou para o alto e falou assim, Zaqueu, desce. Sabe o que eu entendo aqui? Que a gente muitas vezes a gente vai buscar Jesus porque a gente acha que Jesus não nos conhece. Jesus já nos conhece desde antes da fundação do mundo. E ele estava esperando só um momento de nós tomarmos a decisão, talvez não de subir numa árvore, mas talvez vir para um culto como esse.
Zaqueu subiu uma árvore, mas você saiu de casa de manhã e veio para um culto como esse. Eu quero te dizer que nessa manhã, que quando você vem para um culto como esse, antes de você chegar aqui, ele já estava aqui. E ele está te chamando pelo nome, Antônio, Manuel, Joaquim, Josimar. Ele está te chamando pelo nome, dizendo, olha, antes de você chegar aqui, eu já estava aqui, porque eu queria ter um particular contigo. E o texto continua dizendo, porque, volta lá. Zaqueu, desça depressa, porque hoje preciso ficar na sua... Deixa eu te dizer uma coisa, Jesus quer ficar na tua casa, não na casa física, mas na tua casa espiritual. Jesus quer entrar dentro da tua casa, Jesus quer arrumar a bagunça que está aí dentro. Jesus quer consertar. Tem algumas pessoas que às vezes eu acho interessante, elas conhecem a Jesus, elas se convertem, aí elas falam, pastor, a minha vida antes de eu me converter era tudo normal, eu me converti, a minha vida está de cabeça para baixo. Deixa eu dizer uma coisa, a tua vida não está de cabeça para baixo, a tua vida era um apagão só, tudo escuro, ninguém via nada. Aí Jesus entrou na casa e fez assim, ó, plec, ele só apertou o interruptor. Quando acende o interruptor, aí a gente vê a bagunça que é a nossa vida. Então, a tua vida não mudou depois que você se converteu. Jesus só acendeu a luz que estava apagada dentro de você. Porque quando a gente apaga a luz aqui, se eu botar um monte de sujeira aqui na igreja, apagar a luz, ninguém vê a sujeira. Mas quando eu acendo a luz, eu vejo todas as sujeiras que estão dentro da igreja. Sim ou não? Assim é a nossa vida. Jesus, quando entra na vida de alguém, ele não entra para condenar a sujeira que existe. Ele entra para fazer a limpeza que é necessária. Eu vou repetir, ele não entra para condenar a sujeira que existe, ele entra para fazer a limpeza necessária. Jesus, quando entrou na minha vida, ele não quis dizer para mim, você era isso, você era aquilo outro, você fez isso, não, ele nunca me condenou, ele nunca disse para mim o que eu fiz. O diabo muitas vezes me condenava quem eu era, mas Jesus nunca me condenou, ele sempre disse para mim, ei filho, eu escrevi uma história para você e você durante muito tempo andou na tua história, agora que você me conheceu, vem para a minha história que você vai viver os melhores capítulos da sua vida. Jesus essa manhã, ele está falando não sei com quem, ou talvez alguém com a internet, Jesus está dizendo o seguinte, olha, antes de você pensar em entrar aqui ou assistir pela internet, eu já estava lá. Eu já estava lá falando no teu interior, dizendo, ei Zaqueu, desce, porque me convém estar na tua casa, me convém estar contigo. E olha o que o texto continua dizendo no versículo 6. Zaqueu desceu e o recebeu com... Pô, não tem uma pessoa que tenha uma experiência com Cristo que não viva uma vida de alegria. Por isso eu tenho dito aqui, diante da presença do Senhor, até a tristeza salta de... Não tem como, não existe possibilidade. Você andar com Jesus, você está triste. Você pode até ficar triste por um momento, mas continuar triste não existe possibilidade. Porque uma pessoa que anda com Jesus, ela é uma pessoa alegre. O mundo está caindo, está tudo de cabeça para baixo, ela está dando glória a Deus. Porque ela não vive por aquilo que ela vê, ela vive por aquilo que ela crê. Ela pensa, pode estar tudo de cabeça para baixo hoje, mas amanhã está tudo arrumado de novo. Porque uma vida com Jesus é assim. Hoje talvez você tenha entrado aqui, os teus negócios não estão bons. De repente a tua empresa não está bem, eu não sei. De repente o teu negócio está andando meio de lado, você está preocupado, mas eu quero liberar uma palavra sobre a tua vida. Não viva de momentos, viva uma vida intensa com Jesus, porque talvez o momento que você está vivendo não é para te destruir, mas é para transformar o teu caráter, o teu ser, e levar você para o lugar onde Cristo tem para que você esteja. Todas as vezes que a gente vai ver Jesus trabalhando na vida de alguém, ele não trabalhava para destruir alguém, ele trabalhava para esticar esse alguém. Pode perceber que quando Jesus entrava na vida de alguém, ele pegava esse alguém, ele esticava esse alguém. Ele pegava esse alguém e dizia, ei, você não é o que o mundo diz que você é. Você é aquilo que eu disse que você que você é. Você é aquilo que eu digo que você é. Você não é aquilo que o mundo diz que você é. O mundo lá fora diz para você que você não é um perdedor, que você é um fracassado. Jesus, ele diz para você que você é mais do que vencedor. Você está aqui nessa manhã? Olha que coisa incrível, Jesus entra em Jericó, faz um milagre, havia curado um cego e agora estava andando, e viu um homem de baixa estatura chamado Zaqueu, que subiu em uma árvore para ver Jesus. O que me chama a atenção, no meio de uma multidão, Jesus olhou para cima e viu e chamou Zaqueu pelo nome. Jesus, ele para no meio de uma multidão, ele olha para cima, ele não chamou mais ninguém, ele olha para cima e fala assim, ei Zaqueu, é você. A Bíblia não diz, mas eu fico imaginando Jesus dizendo, entrando na casa dele e falando assim, ô Zaqueu, eu só vim aqui nesse momento por tua causa.
Eu vim aqui porque era necessário entrar na tua casa. Agora, o texto continua dizendo que, olha só, todos os que viram isto murmuravam, porque sempre vai ser assim, as pessoas vão sempre dizer, mas que absurdo, eu estou há muito tempo na igreja, isso não acontece comigo, eu estou há tanto tempo na igreja, isso não acontece comigo, como é que pode o irmão Joaquim, que entrou ontem na igreja, ter a vida dele transformada, como é que pode o irmão Manuel, que entrou ontem, ter a vida dele transformada? Deixa eu dizer uma coisa, com Jesus não existe tempo de relacionamento, existe intensidade de relação. Deus não se manifesta porque eu conheço Ele há muito tempo, não, Ele se manifesta quando eu vou no profundo do coração dEle, quando eu entrego o meu coração genuinamente, eu pego o meu ser e digo, olha, já não mais vivo eu, mas Tu a partir de hoje vive dentro de mim, e esse viver, eu não quero viver na carne, eu quero viver no Espírito, eu quero andar em lugares aonde Você me chamou para andar. Quando você é genuíno, Deus tem prazer em entrar e governar a tua casa. Quando você pega o controle da tua vida e você diz, olha Jesus, eu até quero você dentro do meu carro, mas quem toca essa condução, quem pilota esse carro sou eu. Jesus vai deixar, não tem problema nenhum. Vamos ver aonde que a gente vai chegar, pô. Agora, o grande lance do evangelho não é você chegar e continuar no comando do carro. É você chamar Jesus para dentro dele, entregar a chave na mão e dizer, a partir de agora eu não mais toco esse carro, mas a partir de agora quem dirige ele é você. Todos nós sabemos que o Waze é uma ferramenta muito boa, que foi criada há algum tempo atrás, e o Waze ele nos tira de alguns lugares, alguns congestionamentos, ele vai nos dando a rota para chegar mais rápido no nosso destino, amém? Inventaram o Waze há alguns anos atrás, mas existia um Waze já desde antes da fundação do mundo, que se a gente buscasse esse Waze, a gente já tinha chegado no nosso destino muito antes de passar pelos processos que nós passamos, só que a gente não quer. Todos viram isso e murmuraram, dizendo que Jesus tinha que ser hospedado na casa de um pecador. E eu acho muito lindo o evangelho porque a gente tem mania de dizer quem merece e quem não merece. É assim ou não é? É assim ou não é? Eu estou falando por mim, é assim ou não é? Às vezes a gente olha para alguém e fala assim, cara, Deus nunca vai mudar a vida desse cara. Eu já falei, Deus nunca vai mudar a vida desse cara. E hoje eu me arrependo de ter dito algumas coisas nesse sentido. Porque Deus ele muda a vida de quem Ele quiser. Porque uma coisa é quando você tem a sua vida e você come alfarroba de porco. A outra coisa é quando Jesus entra na tua vida e você começa a ter a vida transformada. E eu quero deixar aqui bem claro uma coisa, Jesus não tem a ver com uma religião, Jesus não é do evangélico. Porque o evangélico acha que o Jesus é só dele. O evangélico acha que o Jesus, ele não age lá na igreja católica, ele não age em outros lugares. Não, Jesus, ele continua sendo Jesus em qualquer lugar. Só que existe ambiente que Jesus não entra. Jesus é Jesus de todos. Ele não veio para alguns, ele veio para todos. Essa semana eu conversava com um amigo, eu fui lá para São Paulo, eu estava conversando com um amigo lá, e eu dizendo para ele o seguinte, é triste dizer isso, mas tem pessoas que buscam Jesus em outro lugar. Não porque elas são ruins, porque elas acham que vão encontrar Jesus lá. Elas buscam Jesus num lugar escuro, e porque elas acham que lá elas vão encontrar Jesus, elas não vão encontrar Jesus lá. Jesus você não acha dentro de uma igreja. Jesus você não acha dentro de uma religião. Você acha Jesus num relacionamento íntimo. Ei, entra no teu quarto, tranca a tua porta. Mateus capítulo 6, versículo 6, coloca para mim. Mas ao orar, entre no seu quarto e fechada a tua porta, ore ao seu que está em. Agora, eu sempre falo isso, e o seu pai peraí, vamos voltar aqui, esse negócio está meio esquisito. Mas ao orar, entra no seu quarto e fechada a sua porta, ora ao seu pai que está em secreto. Então você entra sozinho no teu quarto, sim ou não? Sim. Agora está escrito ali, e o seu pai que... Como teu pai te vê se você está sozinho dentro do quarto? Ele não te ouve, ele te vê. Eu preciso que você entenda que, quando eu falei para você sobre Zaqueu, antes de você entrar no teu quarto para você orar, o Senhor já está lá dentro esperando você. Lembra em Gênesis, quando Adão peca, Gênesis capítulo 3? A Bíblia diz que toda virada do dia tinha um culto. Quem fazia parte do culto? Adão e Deus. Deus era o pregador e Adão era a plateia, sim ou não?
É o que está escrito na Bíblia, Gênesis capítulo 3. Nosso tempo é curto, não vai dar tempo, mas é o que está escrito. Todo dia, 6 horas, tinha um culto, Adão e Deus. Aí a Bíblia diz que tem um momento em que Eva traz o fruto proibido e dá para Adão comer. Ela tinha comido, Adão vai e come. Quando Adão come, os olhos dele se abrem, ele pega uma folha de figueira. Por isso, quando Jesus passou lá naquele momento, viu a folha de figueira e não tinha fruto, ele mandou secar, mas isso é papo para outro dia. Vamos lá. Aí ele pega a folha de figueira e fecha. Aí eu pergunto para você, naquele dia, Deus desceu para o culto, sim ou não? Sim. Fala alto, sim ou não? Sim. Quem é que não estava no culto? Adão. Pastor, o que isso tem a ver com a mensagem? Isso tem tudo a ver, porque Deus nunca vai faltar o culto. Talvez você possa até não entrar no teu quarto, mas tenha certeza que todo dia Ele está lá dentro esperando. Talvez você, há muito tempo que você não entra lá, mas tenha certeza no teu espírito, Ele está todo dia lá te esperando, porque Ele continua acreditando em você, mesmo você não acreditando em você. Então quando você entra no teu quarto, Ele te vê em secreto, Ele lhe dará a... Gente, é muito doido falar isso, mas é muito simples. O problema é que a gente quer de uma forma diferente. É muito simples ter recompensa. É só mergulhar nas escrituras e perguntar ao Senhor, o que tu queres que eu faça? Ah, pastor, não é muito fácil assim não. É fácil sim. Só que é necessário uma entrega genuína. Não é simplesmente dizer, o que é necessário que tu faça? Porque o profeta Isaías disse que esse povo me adora com os lábios, mas o coração está longe de mim. Então não é, o que tu queres que eu faça? Não, é falar por aqui, mas falando por aqui, ó. O que tu queres que eu faça? Isso aqui sendo verdade. Quando a gente coloca a verdade nas nossas palavras, o Senhor se manifesta. Porque Deus, eu sempre digo aqui, Deus não se movimenta por causa das nossas lágrimas, Deus não se movimenta por causa das nossas tristezas, Deus se movimenta por causa da nossa, fala mais alto, da nossa fé. Deus se movimenta por causa da nossa fé. Eu estou aqui dizendo para você, todo domingo que eu venho aqui, eu digo, isso vai ficar pronto, isso vai ficar pronto, isso vai ficar pronto. Alguns não acreditam. Quem não acredita não tem problema nenhum. O dia que passar lá na porta vai ver tudo pronto. Porque a Bíblia diz que eu chamo a existência aquilo que não existe. Eu trato as coisas que não são como se já fossem. Isso é fé. As coisas que eu não vejo, mas eu tenho convicção de que elas vão acontecer. Isso é fé, Hebreus 11:1. Não está pronto, mas no meu espírito está tudo pronto. No meu coração está tudo pronto. Na minha mente está tudo pronto. O lindo do Evangelho é você caminhar por um lugar. Já viu? Quem já viu aqueles caras na corda bamba? Quem já viu? Levanta a mão. O cara na corda bamba, ele fica ali assim, ele fica andando ali assim, a gente vai tentar andar, a gente não consegue, mas os caras que estão acostumados, eles pulam na corda, eles caem, levantam, dão cambalhota. Mas por que ele faz isso? Porque ele sabe que ele domina aquela corda, ele treinou muito tempo para estar ali, e ele sabe o momento certo, o lugar certo de pisar ou não, sim ou não? Assim é uma vida com Deus. Uma vida com Deus é uma vida de relacionamento. Se eu me relaciono com Ele todos os dias, se eu sou intenso no meu relacionamento, se eu busco Ele de todo o meu coração, eu vou saber exatamente aquilo que vem de Deus e aquilo que não vem. Eu vou saber o momento certo de entrar, eu vou saber o momento certo de sair, eu vou saber o momento certo de abrir a minha boca, eu vou saber o momento certo de me calar. Porque uma vida com Deus não tem a ver com os meus conhecimentos mundanos, mas tem a ver com um relacionamento íntimo com Deus e as relações que Ele tem comigo, me revelando mistérios e segredos que só o céu pode liberar para a minha vida. Todo dia de manhã a gente acorda, Marcelo, todo dia de manhã a gente acorda, todo dia, e a gente decide assim, ó, quem vai me governar? É o céu ou é a terra? Ou é Deus ou sou eu? A gente decide todos os dias, nossa vida sempre vai ser assim. Somos nós que decidimos. Se eu quero que o céu me governe, eu busco a Deus. E quando eu busco a Deus, as coisas de Deus recaem sobre o meu pensamento e eu tomo decisões certas e acerto. Se eu quero tomar as minhas decisões, eu faço tudo conforme a minha vontade. Mas quem vai dar a resposta, a consequência para as minhas respostas, sou eu próprio. Porque as minhas decisões vão me levar a um destino, sim ou não? Se eu decido tomar as minhas decisões vão me levar a um destino. E se vão me levar a um destino, quem vai dar conta desse destino sou eu, não tem nada a ver com Deus. Por isso que muitas vezes a gente sai da igreja frustrado. Não, Deus não está me vendo. Alto lá.
Deus não tem nada a ver com as inconsequências das tuas decisões. Deus não estava no lugar quando você decidiu deitar com outra mulher. Deus não estava no momento em que você pegou teu celular e você começou a ver coisas que não deveria. Deus não estava quando você mentiu para alguém. Deus não estava quando você roubou alguém. Isso tudo é decisão tua, não tem nada a ver com Deus. A gente joga na conta de Deus as consequências das nossas decisões. Você está comigo aqui nessa manhã? Eu quero trazer uma palavra para o teu coração, para que você entenda que toda a vida inteira é decisão e consequência, decisão e consequência, decisão e consequência. Tomei a decisão certa, a consequência certa. Tomei a decisão errada, a consequência errada. E nada contra, nada contra. Mas tem pessoas que decidem uma vida que nunca foi a vida que Deus tem para elas. Aparentemente elas são felizes, aparentemente elas são felizes. A minha esposa estava comentando comigo ontem de um livro que ela está lendo, de um autor conhecido, e ele estava dizendo o seguinte, que esse autor conhecido está dentro de um avião, de um cara muito rico, preste atenção nisso, de um cara muito rico, mas muito rico, eu estou falando de negócio de bilhão. E dentro desse avião, esse autor, esse escritor, está dizendo o seguinte, fazendo uma pergunta, falou assim, cara, como você define a tua felicidade? Como você define o dinheiro para a tua felicidade? Aí esse bilionário falou assim, fulano, tudo que eu quero comprar eu posso, mas depois de ter muito dinheiro, eu cheguei à conclusão de que tem coisas que eu não consigo adquirir. Aí o escritor perguntou para ele assim, o que, por exemplo? Aí ele falou assim, o que você carrega? O que você carrega, que é Jesus, eu não consigo comprar, com todo o dinheiro que eu tenho eu não consigo comprar. Você está dentro do meu avião, aparentemente você é o cara que está se beneficiando, está dentro do meu avião, mas quem está se beneficiando nesse momento sou eu, de estar na tua companhia, para poder sugar um pouquinho daquilo que você tem e aquilo que eu não tenho. Eu preciso que você acredite que às vezes a gente olha para pessoas que são prósperas, e a gente olha para eles acreditando que um dia eu quero ser igual a eles. É porque eles não conhecem a gente, porque o dia que eles conhecerem a gente, na verdade muitos deles vão querer ser iguais a nós. Acredite nisso, porque vai chegar um dia que o fio de prata, a Bíblia diz que o fio de prata vai ser cortado. Puf. A vida é como um vapor, está escrito na palavra, a vida é como um vapor, ela hoje está aqui, dissipou, foi embora, assim é a vida. Agora a pergunta é, e nada contra, o dinheiro que eu tenho vai me levar para a eternidade, sim ou não? Vai chegar um dia, todos sem exceção, todos nós um dia estaremos alguns palmos debaixo da terra, todos sem exceção. E eu quero te fazer uma pergunta essa manhã, o que você tem construído na tua vida enquanto está aqui, que possa ser produtivo não só para você, mas principalmente para as gerações que estão chegando depois de você? O que você tem deixado? A gente viajou para São Paulo, eu e ela, fomos de carro, e a gente foi com o nosso pequenininho, e dentro do carro a gente se divertiu tanto, ele foi conversando com a gente o tempo todo, ele dormiu alguns momentos, mas ele foi conversando, e ele falava muito sobre pregar, ele dizia que ia ser pregador do evangelho, ele disse o tempo todo que vai ser pregador, que vai pregar pelo mundo. Mas eu te pergunto, por que ele diz que vai pregar pelo mundo? Porque ele leu alguma coisa? Não, ele tem exemplo dentro da casa dele, porque palavras convencem, Sérgio, exemplos arrastam. Ele vê dentro da sua própria casa um evangelho sendo pregado, com todas as dificuldades, com todos os problemas, com todas as mazelas, talvez problemas até muito maiores do que de alguns aqui, mas isso não impede com que o evangelho venha a ser pregado. Então eu quero, quando eu volto para Zaqueu, quando Jesus ele passa, ele olha para o alto e fala assim, ei, Zaqueu, a Bíblia não diz, eu fico imaginando que ele falando assim, como é que tu sabe meu nome? Ei, Zaqueu, deixa eu te falar, antes do mundo ser mundo eu já existia. Antes do mundo ser mundo, Zaqueu, eu já existia. Quando Jesus fala assim, desce que eu preciso entrar na tua casa, o texto diz que Zaqueu desce depressa. Quando a gente entende que Jesus chegou na nossa vida, a gente precisa ter pressa. Quando eu digo pressa, não é pressa de sair correndo, é pressa de mergulhar e conhecer quem Ele é ter desejo e fome pela sua palavra, é conhecer de verdade aquilo que o Evangelho fala a meu respeito.
Uma coisa é o que a Belém fala a meu respeito, a outra coisa é o que o meu Senhor fala a meu respeito. Certa vez eu preguei aqui, eu falei sobre reputação e sobre caráter. Caráter é aquilo que eu sei quem eu sou diante do Senhor, reputação é aquilo que falam sobre mim. A gente muitas vezes fica preso à reputação e a gente esquece o caráter. Deus nos chamou para sermos verdadeiros. Deus nos chamou para sermos intensos. Jesus entrou na casa de Zaqueu, e olha que interessante, aqui eu estou fechando, já indo para o fim. Jesus, quando entra na casa de Zaqueu, o texto diz que Zaqueu, ele diz assim, ó, vai lá, próximo versículo, 6, 7. Os que viram isso murmuraram. 8. Zaqueu, por sua vez, se levantou e disse ao Senhor: Senhor, vou dar a metade dos meus bens aos pobres. Eu te pergunto, Jesus mandou ele fazer isso, sim ou não? Sim ou não? Quando Jesus entra na nossa vida, Ele não precisa dizer para mim e para você o que a gente deve fazer. O Espírito Santo, naturalmente, Ele nos convence daquilo que precisa ser feito. Zaqueu continua dizendo: e se roubei alguma coisa? Por que ele pergunta se roubei? Quem nunca roubou nada não precisa falar isso. Ele só falou se roubei porque ele sabia que tinha defraudado alguém. Se roubei alguma coisa, vou restituir 4 vezes. Por que ele diz 4 vezes? Depois tu lê na tua casa, Êxodo capítulo 22 fala sobre isso. Sobre a lei da restituição. Fala de 4 a 5 vezes. Por que Zaqueu, eu pergunto, Zaqueu conhecia as Escrituras? A Bíblia não diz. Mas Zaqueu sabia que alguma coisa precisava ser feita. Pastor, onde você está querendo chegar? Eu estou querendo chegar e te dizer que quando a gente tem um encontro com Jesus, a gente não pode continuar sendo quem nós éramos. Quando nós temos um encontro com Jesus, a gente não pode... O grande problema é o seguinte: Jesus fala assim, ó, vinde a mim como... Fala mais alto, vinde a mim como... Mas ele pergunta, permaneça como está? Ele fala isso? Não. Vinde a mim como estás, mas é necessário uma transformação. Você pode chegar, no outro dia um irmão chegou para mim e falou assim: poxa, meu amigo estava lá fora, ele estava doido para entrar, mas estava de bermuda. Eu falei: por que tu não mandou ele entrar? Ah, ele estava com vergonha. Eu falei: não, vinde a mim como estás. Vinde a mim como estás. Você não precisa ter vergonha das coisas. Você tem que ter vergonha do pecado. Isso você tem que ter vergonha. Quando Jesus entra na vida de uma pessoa, essa pessoa precisa ser transformada. Essa pessoa precisa ter uma mudança de vida. Aquele que roubava não rouba mais, o que mentia não minta mais, o que adulterava não adultera mais. Precisa haver uma transformação no nosso seio, no nosso caráter. Eu conheço pessoas que vão para a igreja, dão até dízimo, dão oferta, mas chega no negócio deles, fazem coisas ilícitas. Estão diante de pessoas e mentem. Trai as suas esposas. Trai os seus maridos. Eu pergunto, para que vem para a igreja? Ah, eu venho para ser transformado, mas a igreja não transforma ninguém, quem transforma é Jesus. A igreja não muda ninguém. Tem pessoas que às vezes querem colocar na minha conta uma responsabilidade que é minha, não é minha. Eu tenho as minhas responsabilidades, as tuas são tuas. Eu estou aqui como um porta-voz de Deus para falar ao teu coração aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Agora, cabe a você aceitar ou não. O desejo de viver com intensidade aquilo que Cristo tem para a sua vida é sua. Você pode entrar aqui na igreja, está aqui 30 anos e não ter a sua vida transformada. Mas quando eu vejo o seu Josimar da vida, que ficou 60 anos afastado do Evangelho, e um dia, pela misericórdia de Deus, ouviu uma palavra na internet. Ouviu uma palavra na internet e resolveu voltar. Ele voltou por quê? Porque o pastor Léo prega bem? Não. Ele voltou porque alguma coisa mexeu lá dentro do coração dele. Você está comigo aqui? ...17 anos, ele desce as águas. Um menino, ele levanta das águas aos 17 anos. E logo depois ele se desvia. Ele se desvia não, ele se afasta, porque ninguém se desvia. Ele se afasta. Quando ele se afasta, ele fica 60 anos. Eu louvo a Deus pela sua vida, seu Josimar. Eu louvo a Deus pela sua vida, diante do Espírito Santo de Deus.
Depois de 60 anos, ele caiu em si e ele percebeu que o que ele vivia lá fora não tinha nada para dar para ele, mas que o lugar que o Senhor tem para ele é um encontro genuíno, ele e o Senhor, uma intimidade. Ele mora em Coroa Grande. Você ouviu o que eu falei? Ele mora em Coroa Grande. Para ele não tem distância. Às vezes a gente acha, não vou hoje não, porque eu estou cansado. É muito longe. Está muito engarrafamento, eu não vou não. Quinta-feira, não. O trânsito é muito pesado, eu não vou não. Jesus entrou na casa de um homem chamado Simão. Simão está com os convidados ilustres lá, de repente entra uma mulher naquele aposento ali, entra uma mulher. Antigamente, vale a pena a gente lembrar, as mesas não eram altas, eram baixas, e eles sentavam com os pés para trás, sentavam assim no chão, com os pés para trás. Estamos juntos? Vem uma mulher, começa a pegar os pés de Jesus, começa a chorar. Está escrito isso na Bíblia. Com as lágrimas, ela começa a molhar os pés dele e ela começa a enxugar com o cabelo. Os homens da casa, todos reunidos, começam a pensar: se esse cara soubesse quem é essa mulher, ela era uma pecadora. E eu quero voltar igual a Zaqueu. Os homens da cidade murmuravam. Por que murmuravam? Porque Zaqueu era pecador. A minha Bíblia, igual a sua, diz que ele não veio para os sãos, ele veio para os... Fala mais, ele veio para os doentes. Ele não veio para quem não precisa, ele veio para aquele que precisa. E de repente os homens começam a dizer: se ele soubesse quem ela é. O texto diz que Jesus, sabedor de tudo, de todos, ele fala assim: ô Simão, deixa eu te fazer uma pergunta. Naquela época era costume, quando você entrava na casa de alguém, não tinha asfalto, lembra? Era chão de terra. Então quando você entrava na casa de alguém, era normal alguém lavar os teus pés. Então quando Jesus vira para cima e fala assim: Simão, deixa eu te dizer uma coisa, eu cheguei na tua casa, tu não lavou os meus pés, tu não me deu um abraço, tu não me deu um beijo, essa mulher não para de beijar os meus pés. Simão, eu tenho um negócio para te contar. Sabe por que ela faz isso? Porque para vocês ela é uma pecadora, para mim ela é uma regenerada. Eu não vejo aquilo que ela fazia, eu estou vendo em quem ela está se tornando daqui para frente. E sabe por que ela está fazendo isso, Simão? Porque quem muito é perdoado, pega isso no teu coração, quem muito é perdoado, muito ama. Sabe por que eu amo Jesus? Eu vou falar por mim agora. Porque eu fui muito perdoado. Se eu dissesse para alguém, qualquer amigo meu lá fora, que eu um dia me tornaria o homem que eu sou hoje, ninguém, Alan, ninguém ia acreditar. Ninguém ia acreditar. Mas ele me perdoou. Eu quando olho para a minha vida passada, eu tenho vergonha. Mas eu não fico preso ao que eu vivi no passado. Eu fico preso ao que eu estou vivendo. E principalmente aquilo que eu vou viver. Eu sirvo a Cristo hoje, porque assim como Ele fez na minha vida, Ele pode fazer na tua, Marcelo. Ele pode fazer de qualquer um. Eu vim de uma família, já falei algumas vezes aqui, eu vim de uma família espírita. Minha família inteira servia aos santos. Eu vi coisas que quem nunca viu fica assustado. Eu vi pessoas comer fogo com a mão, tacar cachaça na mão, tacar fogo e comer. Eu vi caco de vidro no chão, mas não é caquinho não, eu vi muitos cacos de vidro. E a entidade, quando tomava o corpo de uma pessoa, ficava passeando em cima de cacos de vidro gigantes, mas andando normalmente, passeando e dançando, e quando saía de lá não tinha um corte no pé. Eu vi, ninguém me contou. O mundo espiritual, ele é real. Só que a gente se impressiona com aquilo que a gente vê do lado de lá. Quando Eliseu estava num monte chamado Dotã,
o exército inimigo, eles foram lá pegar Eliseu, e aí eles cercaram o monte. E quando eles cercaram o monte, de manhã cedo, Geazi, que andava com Eliseu, ele acordou de manhã cedo, devia estar com o olho cheio de remela. Ele acordou de manhã e abriu o olhão assim, chegou quando ele olhou assim, o morro estava cercado. O morro estava cercado de gente. E aí ele ficou desesperado, ele correu lá dentro da casa e chamou Geazi, chamou Eliseu. A Bíblia diz que Eliseu, ele quando sai, ele vê aquela multidão de exército inimigo cercando o monte. Ele fala, a primeira coisa que ele falava assim: Senhor, abra os olhos dele, para que ele veja. Eu não sei se faz sentido para você, mas o mundo espiritual é tão real, que Deus nos poupa. Se nós tivéssemos visão aberta, algumas pessoas têm. Quem tem visão aberta, sai no meio da rua ali, e vai ver no meio da rua demônio andando. Você pode até não acreditar em mim, está tudo escrito aqui. Está tudo aqui. Eu sempre digo, se for lançado alguma palavra aqui de cima que não está na Bíblia, não acredite. Mas tudo que está na Bíblia, você não é obrigado a acreditar, mas está na Bíblia. Então, Deus nos poupa do mundo espiritual. E eu vivi nesse ambiente, eu vi coisas que eu ficava assustado. Eu tinha até medo. Quando eu conheci Jesus, oração de 6 horas da manhã. Nilton está lá atrás. Nilton está aí? Está lá atrás. Oração de 6 horas da manhã, uma jovem, não sei nem se ela está me assistindo pela internet, foi tomada por um espírito de prostituição e vinha para a igreja com umas sainhas aqui. E um belo dia, um espírito maligno desse tomou ela dentro da igreja. E estava eu e Nilton e mais um grupo. Pastor Bira também estava, pastor Lucas também estava, pastora Rosa. E a gente começou a orar para expulsar o demônio que estava nela. E a gente ficou ali mais de 1 hora e não saía. Expulsava um demônio, entrava um outro demônio. Expulsava um demônio, entrava um outro demônio. Expulsava um demônio, entrava um outro demônio. Até que eu amo o Espírito Santo. O Espírito Santo falou nos nossos ouvidos: chama o cabeça. Uau! A gente orando, o grupo de intercessão atrás, eu falei: eu quero falar com o cabeça. Eu quero falar com o cabeça, traz ele aqui agora. Aí de repente vem um bichão e toma ela. Por que eu estou te contando isso? Eu vou chegar e vou te explicar. Isso não tem a ver com o pastor Léo. Isso não tem a ver com a pastora Rosa. Isso não tem a ver com o pastor Lucas, com a pastora Fernanda, com o pastor Rodrigo e assim sucessivamente. Isso tem a ver com a graça de Deus. Deus é soberano. Não existe um principado e uma potestade nessa face da terra que chegue ao dedinho de Jesus Cristo. A Bíblia diz que aquele que está em nós é muito maior do que aqueles que estão no mundo, estão com eles. Então, quando eu estou diante de uma situação como essa, eu sempre digo para os irmãos: você não tem medo? Medo? Eles é que tem que ter medo de mim, porque não tem a ver comigo, tem a ver com o Cristo que eu sirvo. Não tem a ver com quem eu sou, tem a ver com quem Ele é em mim. E a gente expulsou o demônio, e o demônio foi embora, e essa jovem, ela teve a vida dela transformada. Mas por que eu estou te dizendo isso? Porque eu vim desse lugar. A minha Bíblia, igual a tua, diz que aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Então quando eu vivi o lado ruim, eu vivi o lado escuro da vida, eu vivi um lugar onde minha família, para ter alguma coisa, tinha que fazer um trabalho para entregar alguma coisa. E agora eu conheci Jesus. Ele me amou sem eu dar nada em troca. Ele não me pede nada. Ele não me pede nada. Por isso quando Jesus entra na casa dele, ele fala assim: Zaqueu, deixa eu te dizer uma coisa. Antes de você chegar ali, eu já estava lá. Zaqueu, deixa eu te dizer uma coisa, a Bíblia não diz, mas eu quero dizer uma coisa para você, Belém. Antes de Jesus dar os passos que Ele deu, até chegar debaixo do sicômoro, o Espírito dele já estava lá.
Quando ele chega lá, ele fala assim: ei, teu nome não é Zaqueu? Eu fico imaginando o cara em cima da árvore: como tu sabe meu nome? Isso pouco importa, depois eu te conto isso. Desce agora, que eu vou entrar na tua casa. O que Jesus estava dizendo? Salvação vai entrar na tua família hoje, por causa da tua decisão. Ele desce correndo, ele vai para a casa de Zaqueu. Quando no caminho, os caras, os abençoados, os crentes da igreja começam a dizer: ih, ele não sabe quem é esse cara. É sempre os crentes da igreja. Jesus sabe quem é todo mundo. Você acha de verdade que Jesus não sabia que ia estar aqui hoje essa manhã? Você acha de verdade que antes da gente pensar em fazer culto, ele já não tinha preparado todos os anjos que estão aqui ao nosso redor? Você acha de verdade que isso não acontece? Porque se você acha que isso não existe, você está perdendo o teu tempo. Jesus, o desejo dele é salvar a tua e a minha vida. A Bíblia diz que de tudo que Jesus fez, Jesus curou leproso, curou cego, curou coxo, curou paralítico, curou um monte de gente. Mas eu te pergunto, esse era o propósito dele? Ele veio resgatar, ele veio trazer de volta uma conexão daqueles que tinham se perdido com aquele que era o Pai. Jesus, ele veio para nos conectar de volta com o Pai. Então o propósito de Jesus, por isso que muitas vezes a gente vê uma irmã agora veio aqui na frente chorando, trazer o cordão do filho dela, que tem 2 semanas que faleceu. Mataram o filho dela tem 2 semanas. Eu pergunto para você, o propósito de Jesus era que o filho dela fosse morto prematuramente, sim ou não? Decisões erradas trazem consequências. Jesus quer mudar a tua história, Jesus quer mudar a sua vida. Antes de encerrar esse culto, eu preciso te fazer um pedido. Eu não sei quantas pessoas entraram aqui e entenderam essa mensagem. Eu não vim aqui, por favor, em nome de Jesus, eu não vim aqui tentar te impressionar com palavras. Eu não vim aqui tentar te convencer alguma coisa, porque a minha Bíblia diz que ninguém convence a nada se não for através do Espírito. Eu vim aqui simplesmente ser uma voz. Eu sempre digo que não tem a ver com mensageiro, tem a ver com a mensagem. Eu só sou um mensageiro. Certa vez Jesus entrou em Jerusalém montado num burrinho. O burrinho, a Bíblia não diz, mas eu fico imaginando o burrinho, todo mundo aplaudindo, o burrinho todo cheio. Mal sabia o burrinho que todo mundo estava aplaudindo, não era ele, mas é quem estava montado nele. Nessa manhã eu sou esse burrinho. Não tem a ver comigo, não tem a ver com o corpo ministerial da igreja, tem a ver realmente com aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Se você entrou aqui nessa manhã e se você foi convidado por alguém para participar de um batismo, ou talvez você decidiu estar aqui, eu não sei, mas é com você que eu estou falando. Eu te peço em nome de Jesus, abra o teu coração. Coloca para mim 1 Samuel 3,7. 1 Samuel 3,7 diz assim: porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e a palavra do Senhor ainda não havia sido manifestada a... Samuel era um menino, um bebê. Ele cresceu e ele... Presta atenção aqui em mim. Ele era um bebê, ele cresceu e ele trabalhava dentro da casa de Eli para o Senhor. Mas o texto é claro: Samuel ainda não conhecia o Senhor. Pastor, você está querendo dizer o quê? Exatamente o que você está pensando. A gente pode trabalhar para Deus sem conhecer Ele. A gente pode trabalhar para Deus sem nunca ter ouvido a sua voz. O tempo que a gente tem de igreja não determina quem nós somos. O desejo do meu coração essa manhã é que você que entrou aqui entendeu essa mensagem, que você entendeu através de um culto, que Jesus quer ter um encontro contigo. Preste atenção nisso. Eu não estou te convidando para fazer parte de uma religião e nem tampouco de uma igreja. Tira isso da tua cabeça. Eu não acredito na religião. Eu acredito num relacionamento íntimo com o Senhor. Se você entrou aqui essa manhã e você entendeu essa mensagem
e você quer ter sua vida transformada por Jesus, sai do seu lugar e vem aqui à frente, por favor. Como é teu nome mesmo? Anderson. Um dia vocês vão ver o Anderson dando testemunho aqui em cima. Eu não vou falar nada sobre ele agora. Ele veio ver o batismo do filho dele. Eu abracei ele ali, falei umas palavras no ouvido dele. Deus tem uma obra na sua vida. E você sabe disso. E o diabo tentou pegar você de todas as formas. Mas eu quero ser um profeta na tua vida hoje. E eu não tenho medo de falar na frente de ninguém, porque é de Deus que eu vou te falar. E se você receber, tu vai entender. Deus vai te levar para lugares que você nunca sonhou. Deus vai abrir a tua boca para pregar a palavra do Senhor para pessoas que nunca imaginaram que você faria isso. Mas para isso você precisa ter um encontro genuíno com o Senhor. Você precisa se entregar, simplesmente deixar Ele fazer morada, porque o Senhor quer fazer uma obra dentro de você, em primeiro lugar, e depois fazer através de você. Mas se você não permitir, muitas vezes essa obra acaba não acontecendo. E você impede o plano de Deus nessa terra. Você consegue me entender? Parabéns, Davi. Você viu que uma decisão sua traz uma outra decisão. Abre aqui um pouquinho. Deixa ele vir aqui, vem, tá aqui. Traz ele aqui. Parabéns, tá? Só os corajosos têm essa coragem. Sabia? Parabéns. Como é teu nome? Como? Tylon. Tá com vergonha aí. Abraça ele aí, fica agarradinho com ele aí. Vocês estão aqui à frente, repete comigo uma oração, por favor, que diz assim: Senhor Jesus, eu te recebo como único e suficiente Salvador da minha vida. Senhor Jesus, a partir de hoje, me ensina a viver a tua vontade. Não permita que eu ande por lugares onde tu não estás. Me ajuda a viver tudo o que você tem para mim. Escreve o meu nome no livro da vida, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Deixa eu estenda essa mão para cá. Vamos orar. Deus, eu quero te agradecer pela vida de cada um dos teus filhos. Eu quero te louvar pela vida de cada um deles e te dizer que nós somos gratos por tudo que o Senhor fez nessa manhã e vai continuar fazendo no decorrer desses dias. Coloca os teus anjos ministradores ao redor de cada um deles. Eu proíbo qualquer tipo de retaliação no mundo espiritual e eu blindo os teus filhos com o sangue do Cordeiro. Eu corto qualquer tipo de relacionamento agora no mundo espiritual e declaro que eles são propriedade exclusiva tua e nada nem ninguém pode tê-los. Pai, leva-nos para os nossos lares debaixo da tua proteção e da tua graça, que o teu anjo vá diante de nós, nos conduzindo pelo único e verdadeiro caminho, e que as doces consolações do teu Espírito se façam presentes, não só hoje, mas para todos sempre, em nome de Jesus, amém e amém. Que Deus te abençoe e vá em paz. Vocês estiveram aqui, deixa a gente pegar o nome de vocês aqui, 5 horas estamos aqui de volta, 7h30 de novo, amém?